Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Amém? Aqui o texto aqui já nos fala aqui o que nós somos como servos, né? O texto aqui já fala por si mesmo aqui, já fala que nós somos sal na terra e nós somos luz para aquele que está em trevas. E é muito difícil, meu irmão, eu como um cristão, como um estudioso da palavra, como um teólogo, eu notar que dentro das igrejas não se tem mais sal, né? Dentro das igrejas não tem mais servo de Deus com sal. Muitos são pessoas que só observam do altar, pregam a palavra e são pessoas amargas, pessoas que não têm sal, não levam a luz para o mundo, né? Andas em treva e é muito difícil isso nos dias de hoje. E o Sermão do Monte, ele vai abrir um leque, ele vai abrir a sua mente. E eu espero que Deus me use nessa tarde para conseguir abrir a sua mente para que você tenha um entendimento do que é ser sal, do que é ser luz no mundo. E eu espero aí que você tenha entendimento que possa ser alcançado por essa palavra. Meus irmãos, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, amém? É inevitável a influência do crente na sociedade. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros, né? Aos verdadeiros cristãos. Né? Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros cristãos, que nós somos sal e luz para o mundo. Agora, meus irmãos, nós lemos um texto, agora vamos ler um contexto, vamos entrar mais a fundo nesse texto que nós lemos o Mateus 5, 13 e 14, né? Agora, para um contexto, veja bem, meus irmãos, toda vez que você for ler um texto, que você for ministrar, ou for falar do amor de Deus para alguém, você lê o texto e depois você lê um contexto. O que é um contexto? É algumas passagens antes e algumas passagens depois daquele texto que você está lendo. Por quê? Porque na teologia existe a exegese e existe a exegese. O que é a exegese? A exegese é a leitura de um texto correto, aquilo que o texto está querendo falar. Você está entendendo aquilo que o texto quer falar. E a exegese, você quer colocar aquilo que você quer entender no texto, você quer trocar, você quer colocar aqui o seu pensamento no texto. Então, para nós fazer uma boa exegese, nós vamos ler o contexto, nós vamos ler do 13 até o 16, para nós entender o que Jesus está falando aqui. Vai dizer assim, começando no 13, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Esse é o texto, né, com um contexto. Aqui o Senhor fala que nós somos sal, que nós somos luz, né? E que quando a gente não dá o tempero que o Evangelho pede, quando a gente não faz o que a palavra manda, a gente é lançado fora e para nada presta. Aquele servo que não é sal, ele para nada presta, assim diz o Senhor, em Mateus 5,13. Meus irmãos, a proposta dessa lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristão no mundo. Esse é o propósito dessa lição, para nos ensinar, né, como que nós devemos habitar no mundo. Assim, analisaremos esse assunto a partir da metáfora do sal e da luz, presente no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. Deus ele conta conosco, Deus ele conta comigo, Deus ele conta com você. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor,
e você se batizou, você está na obra do Senhor, Deus, você passa a ser um discípulo do Senhor. Então, automaticamente, o Senhor, Ele conta comigo e conta com você. Para quê? Para que nós sejamos sal na terra e luz para o mundo, porque certo é que muitas pessoas andam em trevas por aí, muitas pessoas andam sem tempero, sem sal, né? A vida desgostosa, muitos na depressão, muitos tentam suicídio, outros conseguem suicídio. Dentro da igreja mesmo existe pessoas que estão sem tempero, sem ambição, sem vontade de viver. Tem pessoas dentro da igreja que muitos até pregam a palavra, está em cima do altar, mas você nota no semblante dele que ele anda em trevas, está sem a luz do evangelho, ele perdeu o primeiro amor, está ali praticamente no automático, e para isso Deus, ele conta comigo e com você para que nós levamos a luz e o sal novamente para o mundo que foi perdido. Amém? Meu irmão, o evangelho nos chama para isso. O objetivo dessa lição é apontar a função do sal, destacar a função da luz, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Essa é a função dessa lição. Primeiro, apontar a função do sal. Nós vamos aprender a função do sal. Segundo, destacar a função da luz. Terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. E aqui eu já quero deixar uma pergunta. Não responde para mim, responde para você mesmo, aí no íntimo do seu coração. É para você e Deus. Que tipo de influência você tem exercido nos lugares em que você mora, estuda ou trabalha? Que tipo de influência você tem exercido no lugar onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora? Que influência você está sendo dentro da sua casa? Que influência você está sendo dentro da sua escola, da sua faculdade? Que influência você está passando dentro do seu trabalho, com seus amigos? Que tipo de influência você está exercendo, que você está passando? Essa pergunta, essa pergunta é para que fique dentro da sua mente, para que leve você a pensar que tipo de influência você está exercendo na sociedade. Meus irmãos, pergunta como essa é importante para tornar mais concreto o assunto em estudo, amém? Por que eu fiz essa pergunta? Para tornar mais concreto o assunto desse estudo. Aí você vai começar a pensar, começar a mentalizar o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de bom, aonde você precisa influenciar mais, aonde você precisa, se destacar mais como um cristão, como um sal e como uma luz. O ensino do sal e a luz e da luz requer que de nós a adoção de uma postura influenciadora. Amém? Nós temos que ter uma postura influenciadora como sal e como luz do Evangelho. Nós temos que influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Influenciar os nossos filhos, influenciar a nossa esposa, o nosso esposo, influenciar a nossa parentela como sal e como luz. Nós temos que ser influenciar as pessoas a também se tornar sal e também a se tornar luz para o mundo. É isso que o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte está nos ensinando, e é isso que Ele espera de nós como servo deles. Amém? Como nós se proclama servo do Senhor, nós se proclama cristão semelhante a Cristo, então nós temos que ser influência para o mundo. As pessoas que estão no mundo, eles têm que ter prazer de estar do nosso lado, de estar perto de mim e de você, por causa do sal e da luz. Agora vamos lá, o texto A Luz do Mundo, localizado ao final do segundo tópico. É uma abordagem bíblica a respeito da imagem da luz no texto do Sermão do Monte. Meus irmãos, nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Nós vamos enfatizar isso, o papel do sal e da luz que o cristão
tem que ser no mundo. Meus irmãos, não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. Não basta ser só cristão, nós temos que influenciar as pessoas, né? Nós temos que ser espelho, e foi isso que o Senhor estava ensinando para os discípulos lá no monte, né? Lá no Sermão do Monte. O sal e a luz, como está iluminando o lugar de trevas, é aquele tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Nós somos chamados, meus irmãos, a influenciar o mundo atual. Agora vamos entrar para o ponto, primeiro ponto que nós vamos trabalhar nesse estudo. Primeiro ponto. O sal. O sal tempera e conserva. Primeiro ponto, o sal tempera e conserva. Meus irmãos, na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó 6:6. Vamos lá para Jó 6:6. Jó 6:6 vai dizer assim, ó. Jó 6:6. Pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? Esse é o texto. Jó 6:6 vai nos dizer. Pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? Amém? Jó 6:6. Marcos, o Evangelho segundo Marcos 9:5. Marcos 9:5. Vamos lá em Marcos. Mateus, Marcos 9:50. Vamos lá para o Evangelho de Marcos 9 no 50. Deixa eu achar aqui 9:50. Vai dizer assim, ó. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Amém? O texto aqui de Marcos 9:50. Remédio e conservante. O sal também serve para remédio e conservante. Nós primeiro vimos que o sal serve para temperar, né, para dar gosto à comida. Nesse caso aqui, o sal aqui somos nós temos que levar gosto, levar tempero para o povo que está no mundo. E agora o sal também serve para remédio. Bem? O sal serve também para remédio. Ezequiel 16. Deixa eu achar aqui, Ezequiel 16. Ezequiel 16:4. Vai dizer assim. E quanto à tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar. Tu não foste salgado, nem envolta em faixas. Amém? Só um minutinho, meu irmão, que tá falhando aqui a internet aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na internet. Eu acho que agora foi. Tá falhando aqui, tá caindo aqui.
Deixa eu só arrumar aqui, Ezequiel 16:4. Nós está aqui em Ezequiel 16:4, vai falar assim, caiu ali a rede aqui, mas já voltou. É que eu estou usando dois Facebook e tem um aqui que está conectado aqui, está caindo, né? Então vamos lá, Ezequiel 16:4 vai dizer assim, ó. E quanto à tua natividade no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem fosse lavado na água para te limpar, tu não foste salgado nem envolto em faixas. Amém? Aqui, no grego, meu irmão, bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substâncias que conservam os alimentos da deterioração e como sabedoria e graça no discurso. Amém? Aqui o sal, ele tem no grego aqui ele tem, né? No grego aqui bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. No grego a palavra sal é alas e é um substantivo neutro para sal. Amém? E ele tem 4 como tempero, ele serve como tempero, sal, como substância fertilizante para a terra arável. Ele também serve como substâncias que conservam os alimentos da deterioração e também como sabedoria e graça no discurso, né? Nós podemos ver isso aqui em sabedoria no discurso lá em Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Vamos dar um pulinho lá em Colossenses 4:6. Deixa eu achar aqui rapidinho. Colossenses 4:6. Vai dizer assim, ó, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. A vossa palavra seja temperada com sal. O sal também pode ser usado no modo de falar, temperada com sal. Olha que coisa linda, né? Vamos para frente. A importância do sal. Agora vamos entender sobre a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, não é verdade? Pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Nós vimos lá em Jó 6:6. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada. Todo cristão que é sal da terra, ele tem que ter a vida moderada e equilibrada. Nós podemos ver aí na culinária aí, eu tenho alguns cursos de chefe de cozinha aí, eu sei fazer umas comidas boas aí, e aí eu sei que o ponto certo do sal vai influenciar muito no meu alimento, né? Quando você tem um ponto certo do sal na comida, a comida fica uma delícia, né? Fica moderada, fica um paladar gostoso, né? E isso o cristão tem que saber, o ponto certo de ser sal, né? Quando você consegue colocar o ponto certo no cristianismo de ser sal na terra, meu amigo, você vai conquistar muitos. Tem que ser moderado, nós temos que ser equilibrado como cristão, nós temos que ter equilíbrios, temos que ter moderação, né? E eu estou começando a trabalhar sobre o Sermão do Monte aqui, e eu confesso para os irmãos, eu estou me surpreendendo, eu estou aprendendo muito com o Sermão do Monte, como eu posso ser moderado, como eu posso ser equilibrado, como eu posso levar luz para o céu, né? De modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, né? Nós temos que ter boa influência sobre o mundo como cristão. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração.
quando não havia tecnologia de refrigeração, precisava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a no salmouro, né? Era assim, no tempo que não existia geladeira, né? A gente esfregava a carne no sal e colocava ela no salmouro, né? No monte de sal. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, né? Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de aprodecimento para moral e espiritual, né? Qual é a função aqui? Porque isso aqui tipo fica esfregando a carne no sal. O mundo está podre e nós como no Sermão do Monte o Senhor Jesus nos fala que nós temos que ser sal na terra. Então nós temos que se esfregar no mundo, porque o mundo está em podridão. O mundo ele está em processo de apodrecimento. Por isso que nós cristãos temos que levar sal para o mundo, para conservar o mundo, porque enquanto Jesus não voltar, né, a responsabilidade do mundo não ficar podre é minha e sua como cristão, porque a Bíblia fala que nós somos sal, né? A moral espiritual. 1 João 5,19, dá uma corridinha lá, em 1 João 5,19, vamos ver lá o que o Evangelho de João fala lá, a carta, né? Não é Evangelho, a carta de João. 1 João 5,19, a epístola, né? Também não é carta, é epístola. 5,19 vai dizer assim, ó. A epístola de João vai dizer assim, ó, 5,19. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Olha que interessante. E nós sabemos que somos de Deus. Nós cristãos, nós sabemos que somos de Deus. Por isso que nós somos sal. Mas assim, o mundo jaz no maligno. É por isso que nós, como sal, nós temos que ir para o mundo, né? Para conservar o mundo. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, 34, Lucas 14, 34 e 35 vai dizer assim, ó. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo. Mas homens lançando fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que interessante. Vou repetir. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo. Mas homens lançarão-nos fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que o Senhor está falando aqui? Nós como cristãos, quando nós perdemos o sal, quando nós perdemos a luz, nós não presta mais para nada. Nós é pisado pelo mundo. Quantos cristãos aí que perdeu o sal, que perdeu o brilho, que perdeu a luz e está sendo pisado pelo mundo? Nós podemos tirar como base aí na sociedade aí, na internet, na rede social aí. Quantos pastores, quantos líderes evangélicos estão sendo pisados pelo mundo, sendo humilhados, sendo maltratados, por quê? Porque perderam o sal, perderam a luz. Nós podemos ver aí, atualmente aí, a nossa irmã lá, Flor de Lis, né, pegou quase 50 anos de cadeia, porque a justiça entendeu que ela matou o marido, mandou matar o marido. Então a mulher que tinha sal, que tinha luz, como que era grande o ministério daquela mulher, daquela pastora Flor de Lis, não é verdade? Mas no decorrer do tempo ela perdeu o sal, ela perdeu a luz e agora para nada ela presta. Ela é zombaria, o mundo zomba dela, as pessoas zombam dela. E é assim, irmão, nós temos que vigiar para que nós não venha perder o sal. Nesse aspecto, meu irmão, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida. O ponto-se aos valores do mundo. Né? Não esquecemos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. Nós não podemos perder a nossa verdadeira identidade no mundo. E tem pessoas cristãs perdendo sua identidade no mundo.
a identidade de sal. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. O sal tem a função respectiva de dar sabor e conservar os alimentos. Amém? Essa é a função do sal. De dar sabor e conservar o alimento. Deixa eu falar para vocês, meu irmão. A sua função é conservar, é dar sabor, amém? Não é escândalo. Você tem que conservar o evangelho. Nós somos sal, nós somos tempero, nós somos luz para esse mundo. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, amém? Nós somos chamados para influenciar a sociedade. Nós aprendemos aqui sobre o sal, a influência do sal, o que o sal representa dentro da palavra de Deus. O sal se representa tempero, representa tempero, representa sabor. Através da analogia do sal, Jesus está falando aqui que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que levar tempero, nós temos que levar sabor para quem está em trevas, para quem está sem sal, quem está sem vontade de viver. Agora nós vamos aprender sobre a luz, né? Vamos ver sobre a luz, amém? A luz ilumina lugares em trevas, amém? A luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico, a luz procede dos corpos celestes próprias, estrelas, refletida, lua e planetas, e etc., que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, meus irmãos, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. A luz ilumina tudo, não deixa lugar para a treva. E aqui eu vou dar uma paradinha para te falar uma coisa. Jesus, ele fala que nós somos luz para o mundo e automaticamente nós não devemos deixar lugar para trevas. Nós temos que entender que aonde nós chegar, nós temos que fazer a diferença. Aonde nós chegar, nós temos que clarear as pessoas. Nós temos que ser influência. Nós temos que ser espelho como luz. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Salmos 104, 2. Vamos lá dar um pulinho em Salmos 104, no versículo 2, rapidinho. Salmos 104, 2. Deixa eu achar aqui. 104, 2. Salmo 104. Deixa eu achar aqui. Salmo 103. 103. Deixa eu ver. Salmo 104, versículo 2 vai dizer assim, ó. Tu que te cobres de luz como um vestido, quem estende os céus como uma cortina. Olha que coisa linda aqui. Falando sobre Deus. Salmo 104, 2. Vai falar assim, ó. Tu que te cobres de luz como um vestido. Quem estendes os céus como uma cortina. Tiago 1. Vamos lá em Tiago 1. Tiago, nosso irmão Tiago 1, 17 vai dizer assim, ó. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e desde do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui mais um texto falando sobre a metáfora de Deus. A luz é a metáfora de Deus. Então nós temos que ser que nem Deus. Aonde nós chegar, nós temos que dar luz. A Jesus, a luz também fala sobre, fala de Jesus em João 1, 4 e 6, a palavra de Deus, em Salmos 19, em Salmo 119 e Salmo 105. Também fala aos discípulos de Cristo,
Mateus 5,14. Vamos lá ver em Jesus, João, Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João. Vai falar assim, ó, João 1, 4 e 6. João 1, 4 e 6 vai dizer assim: Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aqui, ó, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não os compreenderam. Aqui falando sobre Jesus, a palavra de Deus, Salmo 119. Vamos voltar lá em Salmos 119. 119 vai dizer assim, ó. Salmos 119 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui. É Salmos 119. Esse aqui, meu irmão, eu vou pular porque eu esqueci de marcar o versículo. Amém? Eu esqueci de marcar aqui o versículo. Falei Salmo, eu marquei aqui Salmo 119, mas eu não marquei o versículo. Amém? Mas aí eu não marquei o versículo aí nesse Salmo. Então, como o Salmo é muito grande, não tem como eu ler. O Salmo 119. Amém? Vamos lá, aos discípulos de Cristo. Mateus 5,14. Aos discípulos de Cristo em Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vai dizer assim, ó. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Aqui Jesus está falando com os discípulos, falando para os discípulos, vós sois a luz do mundo. E eu e você, nós também somos discípulos do Senhor. E nós temos que ser luz para o mundo. O cristão como luz, nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Observe que ele não disse vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz. Aqui nós podemos observar que Jesus não disse vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz. Nós não devemos ser, nós somos. Amém? Não é porque nós quer, nós somos a luz do mundo. Nós devemos levar luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Quando Jesus ele menciona nós como luz, nós temos que fazer boas obras para quem está em trevas. Nós temos que dar bom testemunho como luz para quem está no mundo. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé. Essas obras se caracterizam pelo fato de amor e fé. Nós temos que ter bom testemunho, nós temos que ter amor, nós temos que ter fé, manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15, 8. João 15, 8. João 15, versículo 8. Vai dizer assim. João 15, 8.
Vai dizer assim, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o nosso Pai, que deis muito fruto. Nós temos que dar frutos de arrependimento. Nós temos que dar muitos frutos. 1 Pedro 2,12 vai dizer assim, ó. Sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Nós temos que ter boas obras, apesar das pessoas falarem mal da gente, mas nós temos que ter boas obras para contemplar, para ser contemplada. O nosso testemunho é boas obras. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz. Amém, meu irmão? Nós temos que ter boas obras para resplandecer como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus refere-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Quando nós somos luz, meus irmãos, é impossível nós esconder o brilho. Meus irmãos, no reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Amém? Cada crente é uma luz que brilha o tempo todo no reino de Deus. Deus vê cada crente brilhando o tempo todo. Nesse sentido, meus queridos, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo para meio da própria vida, por meio da própria vida. Esse é o papel, né, de quem foi nascido de novo, né, espalhar a luz. Por isso, meus irmãos, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Nós temos que fazer brilhar a luz por intermédio da boa obra. Marcos 4:21. Depois os irmãos medita lá em Marcos 4:21, Lucas 8:16 e Mateus 5:14-16. Amém? Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Não é pela minha própria luz, é pela luz do Espírito Santo. Eu não consigo ser luz por mim mesmo. Eu só consigo emitir luz pela luz do Espírito Santo, que nem nos ensina em Mateus 25. Mateus 25, versículo 4, ele vai dizer isso, desse seguinte. Mateus 25, 4 vai dizer assim, ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. É Atos 7:55. Atos 7:55. Vai dizer assim, ó. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Aqui, Atos 7:55 está falando aqui do primeiro mártir, Estevão, com os olhos atônicos do céu. Ele viu o Espírito Santo. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Nós devemos, pelas nossas obras, levar luz
aos homens que estão em treva, e através da nossa luz, ele glorifica a Deus. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar com alguma pessoa e a pessoa fala assim, mas você emite uma luz tão boa, você traz luz quando eu estou perto de você, eu me sinto calmo, eu me sinto calma, eu me sinto em paz, não é? Então, essa é a luz do Espírito Santo. Foi para isso que nós fomos chamados, para emitir essa luz. As pessoas, elas têm que ter prazer de estar ao nosso lado. O sal, o ensino rabínico, associava a metáfora do sal com sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco, como seu significado radicular, e tolice, ou loucura. Os discípulos perderam o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino e a igreja. Amém? O sal, né? Quando você perde o sal, você se torna uma pessoa ridícula. Você se torna uma pessoa imprestável para o reino de Deus e para a igreja. A partir do momento que você para de emitir o sal, para de emitir o tempero, para de emitir a luz, você se torna uma pessoa imprestável para o reino de Deus e para a igreja. E colhe desprezos de ambos. A luz do mundo. As cidades antigas eram construídas com um calcário branco e desta forma reluziam com a luz do sol. Lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite, dispostas em lugares altos. As duas imagens nos lembram de que a luz não deve ficar escondida. Cristo deixa clara a sua analogia. Os atos justos da sociedade são as luzes que fazem o reino visível a todo. Uma vez, meu irmão, mas nós vimos que o reino dos céus é um reino interior, que pode ser visto e deve ser procurado em todos os seus cidadãos. Nós, como luz, nós não devemos ficar escondido. Terceiro, discípulos que influenciam. Vamos falar aqui sobre discípulos que influenciam. Sendo sal, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Nós devemos renovar, antes de nós fazer publicamente, nós devemos que renovar o homem interior. 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui 2 Coríntios rapidinho. Já achei, 2 Coríntios 4:6. Vai dizer assim, ó. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas brilhou em nosso coração, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, antes de programar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. O que Jesus está falando aqui? Se a palavra que você vai proclamar no mundo não fazer efeito dentro do seu coração, não vai fazer efeito nos ouvintes. Toda palavra que você for falar, todo evangelista, todo evangelho que você for proclamar, se você for evangelizar alguém e você tem um texto, se esse texto não falou dentro de você, não vai falar no coração do ouvinte. Tem que falar primeiro dentro de mim. Esse estudo que eu estou falando com os irmãos aqui, que eu estou passando para os irmãos sobre o Sermão do Monte, ele primeiro falou dentro de mim para depois falar dentro de vocês. Amém? Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Amém? Sendo luz. Como luz, os cristãos devem brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Nós, como luz, nós temos que brilhar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na sociedade, dentro da nossa casa, no nosso casamento, no convívio com nossos filhos. Como luz, nós temos que brilhar aonde nós chegar, aonde nós estiver. Nós temos que levar o brilho do Evangelho como luz. Os seguidores de Jesus não podem se esconder.
Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Se o nosso caminho é luz, meu irmão, não pode haver dentro de nós trevas. Neste caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre suas palavras. A influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Olha que Paulo diz que nós temos um tesouro escondido em vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Já achei aqui 2 Coríntios 4:7. Vai dizer assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que nós estamos dito como vaso de barro? Porque a influência é de Deus, não é em nós. Nós não temos que sentir o bambambam, e sim Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, meus irmãos, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Não é isso. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. 2 Coríntios 5:20. Vamos lá de novo em 2 Coríntios 5:20. Vai dizer assim, ó, 2 Coríntios, já achei aqui, ó, 5, vou aqui no versículo 20, vai dizer assim, ó, ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, em nome de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, e nós oramos através do nome de Jesus, e Deus atende a oração. Não é por nós, é por Jesus, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do Espírito Santo. Gálatas, né? Gálatas, vamos ver aqui Gálatas, deixa eu achar aqui Gálatas. Gálatas, já passei aqui, ó. Gálatas 5:22. Eu estou correndo um pouquinho aqui, meu irmão, para não ficar muito comprido essa live. Já está dando 1 hora. Gálatas 5:22. Vai dizer assim, ó. 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Paz, longanimidade, paciência, temperança. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras. Amém? Levará os homens a glorificar a Deus. Através das suas boas obras, você vai levar as pessoas a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Seja prudentemente como andais. Efésios. Deixa eu achar aqui Efésios. Efésios 5:15 vai dizer assim, ó. Portanto, vinde prudentemente como andeis, não como tolos, mas como sábios. Nós não devemos andar como tolos, mas nós temos que andar como sábios. Nós somos servos do Senhor. Nós somos sal, nós somos luz. Então nós temos que ter sabedoria para andar. Nós não podemos ser tolos. E quantos
tolos tem dentro da igreja hoje? Pregando a palavra sem conhecimento, sem sabedoria. Quantos tolos vestem um terno, uma gravata, se diz pastor, se diz um líder religioso e é um tolo, sobe em cima do altar sem nenhuma sabedoria e não é mais sal, não é mais luz. Meus irmãos, os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Nós somos chamados para influenciar o mundo. 100 anos depois, Justino Martim, nascido em 100 depois de Cristo, escreveu a sua apologia a respeito do impacto do reino de Deus. Olha o que Martim Lutero escreveu. No Compromisso Cristão, ele tem a dizer o seguinte. Olha o que Martim Lutero tem a dizer. Ao ouvir que procuramos um reino, você imagina sem fazer nenhuma pergunta que estamos falando de um reino humano. Isso é Martim Lutero falando, 100 anos depois de Cristo. Porém, estamos falando daquele reino que é de Deus, que também é mencionado na confissão da fé, feita por aqueles que são acusados de serem cristãos. Embora saibam que a morte é a punição daqueles que o confessam, pois se procurássemos um reino humano, também deveríamos negar o nosso Cristo, para que não fôssemos mortos e tentaríamos escapar à detenção para obtermos aquilo que esperamos. Mas como os nossos pensamentos não estão fixados no presente, não nos preocupamos quando os homens nos matam, uma vez que a morte também é uma dívida que precisa de qualquer forma ser paga. Olha que Martim Lutero está falando aqui. A mesma coisa que Paulo fala. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Não importa. A morte também é uma dívida que precisa ser paga por mim. Né? Não importa o que aconteça, você tem que proclamar a fé. Não importa o que aconteça, você tem que ser sal e luz na terra. Através do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está me dando muita sabedoria nos dias de hoje. Que eu estou aqui em casa e Deus ele me dá o privilégio de ministrar, de poder, né, examinar a palavra. E Martim Lutero, os discípulos, Paulo, Estevão, João, Pedro, eles nos ensinam que a morte é uma dívida que precisa ser paga. Não importa o que aconteça, continua sendo sal, continua sendo luz, mesmo que isso custe a sua vida, porque é para isso que nós somos chamados, amém? Vamos concluir esse estudo? Meus irmãos, neste mundo, dominados pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Amém? É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostra uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal na terra e luz do mundo. Amém? Foi para isso que nós somos chamados, para ser sal e terra, sal e luz no mundo. Vamos ver o excentricismo extravagantes fora dos padrões normais. Ostentar, exibir, alardear. Salmoura, conservar de alimentos em sal. Titubeante, excitantes, vacilante. Amém? Esses são os termos que significa aí. Amém? Agora vamos revisar aqui o que nós aprendemos. O que nós aprendemos com esse conteúdo do Sermão do Monte no dia de hoje sobre sal e luz no mundo? Primeiro, qual a definição de sal? A palavra sal aparece como substância branca usada como tempero em João 6,6, Marcos 9,50, remédio e conservante em Ezequiel 16,4. Quais são as funções do sal, segundo a lição? Dar sabor e preservar os alimentos.
O que se espera do cristão no reino de Deus? No reino de Deus, o que se espera do cristão é que sejam e viva como luz deste mundo. Para qual verdade bíblica o crente deve atentar? O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. De maneira concreta, qual o lugar em que o crente deve brilhar como luz? Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Amém? Eu espero que esse estudo possa ter aí, abrido um leque aí, que você possa ter aprendido mais sobre o Sermão do Monte. Amém? Até amanhã, na próxima live aí, na continuação sobre o Sermão do Monte. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um e eu espero que eu possa ter feito os irmãos entender, né, a mensagem aí e que os irmãos me perdoem alguma palavra errada, algum texto aí que eu não consegui mostrar aí, tá? Mas Deus vai trabalhando, vai melhorando cada vez que a gente vai nos tornando vaso do Senhor. Deus ele vai aprimorando o vaso e dando mais sabedoria para o vaso. Amém? Visita aí a Escola de Teologia Maranata no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Amém? Nós temos cursos de teologia simples, média e avançada. Nós também temos curso de gestão e liderança cristã. Nós também formamos obreiros. Nós também temos curso de juiz de paz e também temos curso de capelania nas 10 modalidades. Esses são os cursos que a Escola de Teologia Maranata oferece aí na grade. Amém? Eu sou o diretor da escola e que Deus abençoe a vida de cada um e amanhã vamos esperar o que Deus tem preparado para nós através do Sermão do Monte. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, entro na Tua presença mais uma vez, Senhor, para agradecer a Ti pelo privilégio, Senhor, de ter dado, meu Deus, essa aula sobre o Sermão do Monte. Meu Deus, eu espero que essa mensagem possa fazer efeito no coração das pessoas que vão ouvir, no coração dos ouvintes, Senhor, e que eles possam aprender que nós somos, Senhor, chamado para ser sal, para temperar, para dar gosto para o mundo, Senhor, desgostoso, e que nós também somos chamados, Senhor, para ser luz no meio das trevas, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, nesse momento estão em trevas, Senhor, e nós como cristãos, nós somos chamados, Senhor, para ser luz, assim nos ensina o Sermão do Monte. Meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, os teus filhos possam ser luz, se tornar sal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau, um forte abraço e um beijo no coração de todos. Fui!